Bem-vindos ao novo podcast da ITT. Hoje nós temos um prazer imenso em receber o nosso colega, o Luiz Giovanni Faria, conhecido por nós como Giovanni. Ele é engenheiro mecânico de armamentos, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, tem MBA em Administração de Negócios e mestrado em Economia e Finanças. A sua carreira se estendeu por diversas empresas no ramo tecnológico. Porém, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre um assunto completamente diferente. Foi a aventura que o levou a pausar a sua carreira executiva para montar na bicicleta e desbravar o mundo. A sua paixão pelos esportes e pela vida ao ar livre, que o levou a explorar diversos países em 4 continentes. Hoje, nos seus 60 anos, o Giovanni já cruzou desertos de areia, de sal, de gelo, subiu montanhas, atravessou cordilheiras. E em meio à natureza, ele teve a oportunidade de contemplar o universo, despertar para a grandeza do planeta em que vivemos. E durante a sua jornada, ele experimentou os limites do ser humano. Ele vibrou, ele riu, ele chorou, ele se emocionou. E agora ele colocou tudo isso no seu novo livro, chamado Horizonte Infinito, que ele acaba de lançar no sábado passado, onde ele conta as suas aventuras, num relato bastante emocionante e pessoal, de superação, de descobertas, de interiorização, mas, acima de tudo, de busca da paz. Giovanni, é um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje. Prazer é meu, Ricardo. Prazer enorme. Muito legal. Então, nós vamos começar, como de costumes, com o nosso Q&A, com nossas perguntas. Eu gostaria que você começasse numa introdução explicando o que fez você sair desse mundo de executivo, de tecnológico, e te atraiu tanto para você buscar esse mundo de aventuras e de esporte? Claro, isso aí normalmente como a história começa, né? Então, toda história tem um começo, e esse começo ele não vem exatamente desse passado mais recente, quando eu peguei a bicicleta para me aventurar pelo mundo. O passado, essa história ela começa cerca de 2 décadas atrás, quando eu já tinha uma carreira executiva, tinha excesso de trabalho, aquele estresse de companhia multinacional, e eu realmente estava numa situação de, como é que eu vou dizer, de saúde, que chegou a me preocupar, né? Como seria o meu futuro, porque eu estava com sobrepeso, totalmente sedentário, já com problema de articulação nos joelhos. E eu cheguei a tomar uma decisão naquela época, minha filha era recém-nascida, e eu falei, eu preciso mudar minha vida, senão eu não vou durar o suficiente para ver meus netos e ver meus filhos grandes. Então, foi nesse momento que eu mudei radicalmente meu estilo de vida, passei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício. Isso, de alguma forma, virou um círculo virtuoso na minha vida, né? Porque a minha produtividade no trabalho começou a melhorar, automaticamente eu comecei a ter uma performance muito melhor no trabalho, a ser mais feliz, a ter um relacionamento melhor com os meus pais, com os meus amigos, com a minha família. Então, é aquela droga do bem, né? Que de alguma forma ela começa a entrar no sangue da gente, e isso muda radicalmente a vida. Isso foi um processo de aprendizado muito importante, porque a gente não começa a conhecer o próprio corpo da noite para o dia, né? E a gente, aos poucos, vai entendendo o que é bom e o que é ruim para nós, e foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando Desculpa, mas quando a gente conversou antes, eu sei que você passou por um momento que foi realmente crítico na sua vida, quando você se viu numa situação em que você até duvidou se você iria andar direito de novo. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Porque alguns anos depois desse acontecido, eu fui forçado a fazer uma cirurgia no joelho, um problema congênito de nascença que eu tinha uma perna torta, digamos assim, né? Joelho varo, como se fala,
e eu tive que passar por uma cirurgia para mudar o ângulo da minha perna em 5 graus. E isso, na verdade, só aconteceu depois que eu tinha 40 anos de idade. Foi uma situação bastante traumática, porque eu praticamente tive que reaprender a andar, né? Quer dizer, fiquei 6 meses de muletas, né? A minha perna, naquela época, a minha perna direita, ela atrofiou totalmente, ficou do diâmetro do meu braço, praticamente, por falta de uso. E quando eu voltei a andar, foi realmente um reaprendizado, né? Porque nenhuma criança aprende a andar, eu tinha que ir me apoiando nos lugares para não cair. E aos poucos eu comecei a andar e depois a correr. Quer dizer, isso aí foi um momento muito impactante, porque quando alguém sofre de algum trauma desse tipo, naturalmente a pessoa começa a valorizar mais a própria saúde, a própria vida, né? Não só a si mesmo, mas os relacionamentos. A gente começa a pensar em tanta coisa que vem na cabeça, que a perspectiva de vida muda completamente, né? E dessa época para cá, eu comecei a dar muito mais valor, não só à minha saúde, mas às coisas que eu vivo e até à espiritualidade, né? Eu não digo religião, né? Mas como que nós vemos o mundo aí fora, né? Quer dizer, para muitas pessoas, ver o sol nascer pode ser mais né? Nada demais, né? Prefiro estar dormindo, mas quando a gente passa por essas reflexões, a gente percebe que, por exemplo, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, molhar os pés na água da praia, ver a natureza, dar um abraço numa pessoa que a gente gosta, são coisas assim tão marcantes que a gente começa a valorizar muito mais a vida, né? E isso foi uma transformação tão radical que, aos poucos, eu comecei a olhar a vida de uma maneira diferente, né? Então, na realidade, isso aí, Ricardo, foi um processo, como eu falei, que começou alguns anos atrás, né? E Isso culminou. mudou bastante essa perspectiva, né? No sentido que você começou a ver principalmente família e amigos, né? O seu relacionamento mudou completamente nessa área, né? Com certeza, né? Naturalmente, um conjunto, né? Eu costumo dizer que a vida da gente ela é baseada num tripé. É que nem um banquinho, né? Um banquinho com três pés, né? Um deles é o nosso corpo, que é a caixa, é o hardware, né? O outro é a nossa mente, que é o que controla, o que de alguma forma nos dá êxito profissional, que nos faz raciocinar e interagir com as pessoas. Mas existe um terceiro pilar, né, o terceiro pezinho do banco, que se ele não tiver de pé, o banco cai, que é a alma, né? E a alma que muitas vezes, quando a gente passa ao longo da carreira, a gente vai esquecendo, porque a gente fica assoberbado com tantas coisas, tantos afazeres, o estresse, e a nossa alma ela vai ficando aos poucos colocada em segundo plano. Só que sem isso, a gente de fato não vai ter paz, não vai ter felicidade, né? Então Foi um eu acho que processo de rebalanceamento, né? totalmente é um processo de reaprendizado, interiorização do que de fato é importante para a vida, né? Para a vida. Lógico, não que os outros dois pilares deixem de ser importantes, Claro. muito pelo contrário, né? Mas é que a gente não pode esquecer desse terceiro aspecto, que é o que de fato vai nos fazer felizes, refletir sobre a vida, refletir sobre o que a gente faz nesse plano aqui, qual é o nosso propósito, né? Então, são tantas questões que a gente começa a automaticamente responder dentro da gente, que quando eu costumo dizer que isso auxilia na busca da paz, né? Muitas pessoas perguntam assim, o que é paz, afinal, né? E eu acredito que a grande maioria das pessoas que nunca experimentaram paz não sabem exatamente o que é, né? Porque muitas vezes a gente tem aqueles demônios internos, que a gente tem aquelas brigas internas, coisas que vêm à cabeça da infância, da adolescência, brigas, discussões e amarguras que a gente carrega ao longo da vida inteira, né? E a paz é exatamente isso, é como é que a gente lida com toda essa situação
para se sentir bem, né? Ter o bem-estar. Então, eu acho que é um conjunto, e esse processo, essa jornada, que eu costumo dizer que é a jornada do bem-estar, é exatamente esse reaprendizado, essa redescoberta da vida, e como é que, de fato, a gente faz, o que a gente faz no dia a dia para se sentir uma pessoa melhor, se sentir mais feliz e ter um bem-estar, né? Então, é um processo, isso a gente não muda da noite para o dia, assim, no estalar de dedos, né? E eu acho que essas aventuras que eu, de alguma forma, me lancei, elas me ajudaram muito a repensar a minha vida, né? Não só profissionalmente, fisicamente, mas também sob o aspecto de interiorização, né? O que a gente pode, o que é bom apreciar, né? Quer dizer, Aliás, é interessante, porque eu só queria enfatizar que você mencionou esse tripé e a gente falou em rebalanceamento das coisas que são importantes na nossa vida. Me parece que no início da sua carreira você dava muita valor e muita ênfase à parte mental. E aí depois, uma coisa que você é muito modesto, você não gosta de falar muito, mas você teve muito sucesso na sua parte física também. Eu não estou nem falando aqui na bicicleta, não estou falando da época em que você foi triatleta, você competiu em diversos triatletas, Ironman, pelo mundo inteiro, recebeu diversos prêmios. E aí depois, aos poucos, você foi concentrando, concretizando tudo isso, até que você completou o seu tripé com a parte espiritual, que coincidiu com a sua jornada de bicicleta. Você poderia falar um pouquinho dessa transição? Como é que isso sim, ocorreu? com certeza. Eu acho que nós, quando éramos jovens, e, bom, nós aqui todos fizemos curso de engenharia, Quando éramos? isso, nós Em éramos espírito, jovens, nós ainda somos. nós tínhamos sonhos, né? Os sonhos, eu costumo dizer que uma pessoa sem sonhos é uma pessoa que morre por dentro, porque são os nossos sonhos que nos movem, né? Então, nós, quando éramos jovens, quando nós tínhamos 18, 17 anos, nós tínhamos sonhos de ter carreira, de ter sucesso na vida, de comprar um apartamento naquela época, né? Quer dizer, então, esses sonhos que nos moveram a nos lançar em uma aventura, na realidade, que é fazer um curso de engenharia super difícil, estudar 14 horas por dia, aquelas loucuras, e isso aí, de alguma forma, tomou conta da gente durante um período da nossa vida, né? Só que isso aí era o trabalho de um dos tripés, um dos pés do tripé, né? Então, nós estávamos naquela época investindo exatamente no nosso sucesso profissional, né? na nossa mente, no aprendizado, coleta de conhecimento. E nessa fase da vida, naturalmente, os outros pilares do tripé eles começaram a ficar em segundo plano, até o momento que eu, como você, e a gente já conversou algumas vezes sobre isso, a gente acordou um dia e falou, bom, eu estou ficando ruim de saúde, já passei aqui dos 30, 40 anos, já não consigo subir uma escada, então eu preciso começar a trabalhar um outro tripé, um outro pé desse banquinho, né? Que é o aspecto físico, e foi exatamente assim que eu comecei a me lançar em atividades esportivas, né? Eu comecei com a corrida, depois dessa cirurgia que eu fiz, resgatei uma paixão de infância, que era a bicicleta, depois de muito tempo sem ter bicicletas, 15 anos praticamente, eu comprei uma bicicleta super modesta e voltei a pedalar, né? Isso aí, eu tinha cerca de 38 anos na época. Isso, para mim, foi uma redescoberta, né? Porque eu comecei a trabalhar o outro pilar, né? Que foi o pilar da capacidade física. E isso é uma coisa que, de alguma forma, começa a trabalhar dentro da gente, né? Do corpo, de uma maneira virtuosa e fazer com que a gente, de fato, tenha muito mais produtividade do outro lado, que é o aspecto mental, né? Então, são essas coisas interessantes da vida, né? E até o momento que eu cheguei a descobrir que eu precisava trabalhar o outro lado, que era o lado da minha alma também, o lado espiritual e o lado de reconhecer a vida, a amizade, as pessoas, a natureza. Isso tudo me completou de uma maneira que eu comecei a ter produtividade nos outros dois
lados também. Então, é impressionante como essas três vertentes elas se unem, né? De maneira com que fazem a gente ter, de alguma forma, uma plenitude na vida. E é como eu É, enxergo hoje, quer dizer, eu estou com 61 anos de idade, eu acho que esse processo de amadurecimento foi exatamente eu ter me lançado no mundo em bicicleta, né? Porque o que eu vi exatamente foi isso. Quer dizer, eu tenho a capacidade física para isso, eu tenho a capacidade intelectual, mental para isso, né? E agora eu quero buscar a minha capacidade do interior, né? Da alma, de forma que isso de alguma forma me complete, né? E foi exatamente esse processo. E eu me lancei no mundo em bicicleta, né? muito Então, interessante, porque inclusive você mencionou a sua paixão pela bicicleta e você escolheu a bicicleta como esse veículo para expressar a sua motivação, que seria alcançar esse momento mais completo. Interessante que você chegou ao ponto que você deu até um nome para sua bicicleta. Sua bicicleta é como se fosse um companheiro seu de viagem, né? Você exato. pode falar um pouquinho sobre a bicicleta? Claro, claro. Então, a bicicleta, ela é muito mais do que uma máquina, né? Ela, em algum momento, para nós, é quase como um personagem da nossa vida, porque eu costumo dizer que a minha vida depende dela, né? Quando se está atravessando o deserto, atravessando o descampado, descendo uma montanha, é imprescindível que ela seja confiável, né? E que, de alguma forma, exista uma simbiose entre o homem e a máquina, de maneira que nós possamos passar pelas adversidades. Então, eu trato a minha bicicleta com muito carinho, ela se chama Micaela, né? A Micaela é uma bicicleta relativamente simples, não tem nenhuma sofisticação, é de aço, não é de carbono, com componentes robustos, mas ela é muito confiável. Então, é muito importante porque quando eu estou sozinho na estrada, sou eu e ela. Né? Sou eu e ela no meio da imensidão do mundo, do deserto, né? E um depende Atravessando. do outro, né? Um depende do outro. Então é uma simbiose impressionante que, ainda que ela não seja um ser animado, né, ela praticamente é um membro da minha família ali, né, porque a minha vida depende dela totalmente. Né? Então, lógico, atualmente o meu bem-estar físico ele depende diretamente dos exercícios que eu faço no dia a dia. Né? Afinal, com 6 décadas de vida nas costas, a gente tem que fazer exercícios quase que diários. O seu nome E já diz tudo, Giovanni. Você é jovem. não, quem dera, quem dera. Então, Mas é interessante que nessas viagens, e você comentou a importância das relações na sua vida, parece até quase que você redescobriu essa importância através do diário que você fez, que você começou conversando com a família, por causa da distância, até mesmo das suas aventuras que te levou pelo mundo, mas também você começou a se reconectar com os amigos e com o mundo em si, começou a fazer um diário, que hoje em dia você tem dezenas de milhares de seguidores pelo mundo inteiro. Como é que foi essa descoberta dessa nova capacidade de se relacionar usando as suas aventuras? isso é um negócio muito interessante, porque foi de forma totalmente não planejada. Né? O fato é que, bom, nós somos da época em que nós não usamos régua de cálculo, né? Assim, quando a gente entrou na faculdade, a calculadora eletrônica era uma novidade, né? Era uma novidade. Então, ao longo desses 40 e poucos anos em que a tecnologia se desenvolveu, foi um aprendizado para todos nós, exatamente como é que isso faria parte da nossa vida, né? E a tecnologia evoluiu muito, né? Muito a tal ponto de que em determinados momentos eu olhava para aquilo, né? Hoje a gente tem Facebook, Instagram, redes sociais, isso tudo. E eu fui aprendendo, honestamente, eu fui aprendendo meio que tateando, né? Quer dizer, quando a primeira vez eu vi uma rede social, eu me perguntei, mas para que serve isso, né? Qual o objetivo de
se colocar o que você está fazendo, né? Tipo assim, eu estou indo no supermercado fazer compra. O que isso interessa para as pessoas, né? É lógico que a ferramenta ela existia, a questão é como usá-la, né? De maneira útil. E eu descobri que quando eu estava na estrada, eu poderia contar a história do que acontecia, né? Exatamente para que as pessoas em casa, minha família, né? Principalmente o pessoal aqui em casa, pudesse saber o que estava acontecendo, né? E eu tomei gosto por aquilo, de alguma forma, comecei a me aprofundar nos diários que eu escrevia, de maneira que a coisa pudesse ser o mais natural possível. E, de alguma forma, as pessoas começaram a descobrir isso, né? Exatamente porque eu sempre colocava fotografias bonitas, fotografias de aventura, né? Que, de alguma forma, motivam as pessoas. E as histórias, elas realmente elas são impactantes, porque a gente gosta de aventura, né? Assim, ver um filme de aventura, ler um livro de aventura. Eu até hoje lembro quando eu li o livro do Amir Klink, que tem talvez 30 anos atrás, eu nem lembro direito, mas como aquilo me impactou, quer dizer, eu nunca iria atravessar o Atlântico remando, mas aquele livro me marcou muito, né? Então, essas aventuras, as pessoas elas gostam de ver a coisa acontecendo, mesmo que elas não estejam ali. Isso tocou as pessoas, né? E cada vez mais eu tive pessoas me seguindo, né? Acompanhando as minhas viagens, acompanhando minhas aventuras, e é muito legal porque na maioria das minhas viagens eu estou sozinho, né? Sou eu e a minha bicicleta. E com uma conexão de internet, eu nunca estou sozinho, né? Eu estou com milhares de pessoas me acompanhando, me mandando mensagens, Torcendo para você. torcendo, mandando mensagens de motivação. Isso é um negócio muito legal, muito Isso te maravilhoso. ajuda, essas mensagens, esse feedback deles? Mas, sem dúvida, porque a gente, quando se mete a fazer alguma determinada loucura, né, de atravessar um deserto gelado sozinho, né, com a bicicleta, inevitavelmente o perrengue é garantido, né? Então, eu quando entro nisso, eu sei que vai ser difícil. Eu sei, eu não me iludo, né? Eu tento me planejar de maneira que as coisas sejam o mais possivelmente previstas, né? Mas a imprevisibilidade é garantida, porque sempre acontece, principalmente quando se trata de intempéries, de clima, né? A gente está em baixa latitude, é uma coisa de maluco, né? Então, tem dias que eu não sei como vai terminar, né? Assim, o limite do corpo humano ele é de fato tocado ali, e eu fico me perguntando às vezes o que eu estou fazendo ali, né? O que eu estou fazendo ali, porque chega a momentos de quase desespero. Aliás, Mas aí eu não quero fazer spoiler do seu livro, mas você poderia escolher pelo menos um momento do livro que você evidenciou no livro para contar, só para a gente sentir um pouco o tipo de emoção que você passa nessas suas caminhadas. Se você não se tem incomodar, muitos, um né? momento. Tem muitos, Eu mas sei, mas as pessoas têm que eu comprar o livro para eu ver. gosto de uma passagem em que um determinado dia eu tinha que atravessar um trecho de 60 quilômetros. E era um trecho que não era pavimentado com asfalto, ele era pavimentado com o que lá no sul do continente eles chamam de rípio, que é um cascalho grosso, né? Aquele cascalho de pedra, às vezes quase pedra de brita, dependendo da região onde ele é utilizado, e eu tive que atravessar um terreno de 60 quilômetros, né? E vento estava contra, um vento muito forte, porque estava entrando um vento oeste que vinha tá atravessando os Andes, e eu estava encarando aquele vento de frente, né? E eu comecei a me sentir muito cansado, muito desmotivado, né? Por conta exatamente da dificuldade do terreno, porque a bicicleta, a minha bicicleta ela pesa em condição de marcha 50 quilos, né? Com todo o peso, comida, água, equipamento, material de acampamento, cozinha, né, agasalho. Então, são 50 quilos que tem que se levar à frente pedalando,
em um terreno que não é liso, né, não é asfalto, muito acidentado, com subidas e descidas, e o vento totalmente contra. Então, aquilo, aos poucos, foi minando minha capacidade física e até mental, né? Até um determinado momento, eu já tinha transcorrido 40 quilômetros, eu estava completamente esgotado, e eu comecei a berrar sozinho no meio do nada, uma situação completamente esdrúxula, e eu desmontei da bicicleta. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir terminar esse dia. E caminhei empurrando a bicicleta por 100 metros, e eu vi um espantalho. E eu cheguei perto do espantalho e eu me senti que nem aquele filme do náufrago, né? Que o náufrago se perde com uma bola de... Eu não lembro se é bola de basquete ou Era uma de bola. futebol. Se perde, ele se atraca com uma bola lá e a bola virou o companheiro dele. Eu me abracei com o espantalho e chamei o espantalho de Wilson. E comecei a conversar com o espantalho. E aquele espantalho que ele inanimado, lógico, né, me deu força para terminar o dia, foram mais 15 quilômetros que seja. Só para ter uma ideia da dificuldade daquele dia, foram 11 horas que eu passei para atravessar aquele trecho, né, 11 horas e meia para atravessar 60 quilômetros, né, um negócio completamente, cheguei completamente esgotado. Então, esse é um dos exemplos, né, de situações que passam. Existem outras passagens também completamente difíceis, de tempestade, que eu cruzei, mas que eu acho que é muito importante, esses momentos, a gente ter serenidade, né, porque eu acho que isso é um aprendizado para a vida, né, é um aprendizado para qualquer coisa, porque a vida, eu digo, a vida não é um céu de brigadeiros, né? A gente passa tanta dificuldade na vida, né? Estresse, dificuldade financeira, briga com família, briga com amigos, desentendimentos, né? Então, a vida é muito cheia de complexidades e eu acho que duas coisas são essenciais para a gente ter uma vida um pouco mais amena, né? A primeira delas é serenidade, né? Porque se a gente vê uma dificuldade e entra em desespero, é aí que a gente não vai sair daquilo, né? Que negócio, se o afogado estiver se afogando, você chega perto dele, você vai junto, né? Vai se afogar junto dele para tentar salvar, Com né? certeza. Então, você tem que ter serenidade acima de tudo para poder passar por cima dos desafios, né? Com calma, com aquele negócio da inteligência emocional, né? Como é que eu vou analisar as coisas aqui para que eu possa resolver isso da melhor forma possível? E a segunda coisa que a gente tem que ter é resiliência, né? Nós somos engenheiros, né? Então, a gente sabe que resiliência é a capacidade de um corpo voltar à sua forma original depois que ele recebe uma força extrema, né? Então, o ser humano é assim mesmo. Quer dizer, se ele leva uma pancada, né, uma força extrema, como é que ele se sai daquilo ali depois, né? Assim, então, isso é que é resiliência. Isso foi adaptado para a teoria comportamental, né? Que é um termo resgatado da física. Então, é o que eu acho. A gente tem que ter serenidade e resiliência. E, com isso, é muito mais fácil a gente resolver os problemas na nossa vida. Tá? Bem, eu não vou pedir você para spoiler mais o seu livro, porque eu acho que todo mundo está ansioso para poder lê-lo em primeiro lugar, mas é interessante que você mencionou todas essas mensagens, Facebook, esse X que você teve durante todas essas suas aventuras, e eles serviram de base para o livro que você acabou de editar. Mas não foi um processo simplesmente de traduzir as aventuras. Você pode explicar como é que você criou esse projeto, como é que você traduziu as suas aventuras em um discurso para exprimir tudo o que você queria dizer? Claro. Então, eu acho que a parte mais bacana desses meus diários era exatamente a carga emocional que eles traziam, porque eles eram escritos no dia, né, no dia que eu passava por cada situação, né? E as situações, elas têm de tudo, né? Quando a gente está sozinho na estrada, atravessando o nada, né, sozinho,
a gente passa por situações boas e ruins, né? Situações de desespero, de miséria, de êxtase, de alegria, né? De satisfação, de reflexão. E os meus diários sempre tiveram bastante disso, né? Exatamente porque as memórias são muito frescas, né? E quando eu decidi compilar tudo isso para escrever o livro, lógico que precisa haver uma narrativa, né? Porque quando eu comecei a escrever o livro, exatamente 2 anos atrás, algumas das aventuras não existiam ainda, né? Então, você vê, a última passagem do livro, ela aconteceu no Tibete, que foi exatamente há 4 ou 5 meses atrás, que é como eu fecho o meu livro. Então, tudo isso, para quem lê, precisa haver uma fluidez, né? Um início, meio, fim, o porquê que isso está acontecendo. Então, foi exatamente esse meu trabalho, de não apenas compilar, mas dar corpo ao livro de maneira que a leitura fosse, em primeiro lugar, atrativa, né? Que fizesse um sentido e que houvesse uma conclusão, né? Afinal, por que disso tudo, né? Por que passar por isso tudo? Então, no livro existem várias coisas que não estão nas redes sociais, né? Como algumas passagens da minha vida que eu conto, né? Algumas passagens, inclusive do IME, que nós passamos juntos, né? E vocês, de alguma forma, são parte da minha história e eu prezo muito a amizade que a gente tem. E eu falo tudo isso no livro, né? Então, são coisas que, de alguma forma, eu costurei todas essas mensagens, todos esses diários, com passagens e reflexões da minha vida e conclusões, acima de tudo, de maneira que a pessoa que leia o livro, ela não simplesmente o leia como um livro de aventuras, né? Com quem vê um filme, né? Mas muito mais que isso, que consiga perceber tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, mas de uma maneira um pouco mais clara, né? Todas as reflexões, como que isso pode ser extraído, né, do livro. Então, foi aí que nasceu o Horizonte Infinito, que é esse livro aqui, né? Então, um livro de 380 páginas, com fotografias, com muitos detalhes. Para quem gosta de bicicletas, fala muito sobre bicicleta. Para quem gosta de aventuras, fala muito de aventura. E para quem gosta simplesmente de reflexões, talvez, não vou dizer que é um livro de autoajuda, muito pelo contrário, não é esse o objetivo, mas eu acho que dá uma pincelada aí sobre coisas que foram aprendidas ao longo de 6 décadas de vida, né? Afinal, é bastante tempo, né, Ricardo? 60 Com anos, né? certeza, com certeza. A gente já levou muita pancada aí da vida, né? E a vida ela humilha a gente de uma maneira impressionante, né? Então, uma coisa Mas, que eu digo é que fazer uma viagem em bicicleta, assim, no meio do nada, é como você vestir a sandália da humildade ali, né? A gente aprende a ser humilde mais que tudo, porque mas a humildade nos dá uma oportunidade de reflexão e até de nos tornar mais sábios. E eu acho que esse certamente foi o seu caso. Aliás, nós estamos ficando com um pouquinho fora do tempo, mas antes de eu terminar esse segmento, eu gostaria de pedir para você, só para falar assim do ponto de vista filosófico, como é que você se sente hoje e como é que você vê o futuro, antes de a gente passar para a próxima parte. Você poderia dar só uma finalizada? claro, eu acho que isso é mais ou menos o que eu já contei aqui, né? Que a gente aprende muito ao longo da vida, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi ao longo, não só dessas viagens, mas de todas essas reflexões, é que é aquilo que eu costumo dizer, né? As melhores coisas da vida não são coisas, não são. Definitivamente, a gente não veio para esse plano para acumular riqueza, para acumular bens, assim, isso aí é uma coisa assim tão banal, né? Para você ter ideia, hoje em dia eu não tenho mais carro, eu ando de bicicleta para todos os lugares, se eu puder eu uso transporte público, eu dou muito mais valor aos momentos que eu estou com os meus amigos. Eu costumo dizer que meu maior patrimônio é a minha família e meus amigos, né? É isso, sem sombra de dúvida. Se eu pudesse consolidar tudo que eu conquistei nessa vida até hoje, foi exatamente isso, né? Então, mas a gente só chega a uma situação como essa depois de refletir bastante, né? Refletir
e ter humildade acima de tudo. Para ver que a gente não é mais do que ninguém, né? A gente, de repente, pode ter tido algum êxito, ou profissional, ou na parte física, em competições, que seja, ou de alguma forma ter algum êxito de relacionamento, uma pessoa que seja mais gregária, de alguma forma tenha um ciclo maior, mas a verdade é que é tudo um conjunto, né? Um conjunto, e se a gente olha para trás, eu acho que é muito importante ter aquele sentimento de plenitude, né? Quer dizer, como é que a gente junta tudo isso, e mais que tudo, falar, pô, eu sou mais um aqui, né? Como é que eu posso dar de volta tudo isso que eu aprendi, principalmente para a juventude, né? Então, eu, quando escrevi esse livro, foi uma das reflexões que eu tive, quer dizer, pô, se eu aprendi tanta coisa ao longo desses 60 anos, será que eu não consigo extrair Passar, tudo né? isso de alguma forma e passar, né, para pessoas que leiam, né? E você sabe, Ricardo, dos meus maiores prazeres de ter assim, uma rede social muito grande é quando as pessoas me mandam mensagens me agradecendo, cara. Assim, me agradecendo não pelo que eu fiz para elas, mas me agradecendo pela mensagem de positivismo que eu passo, né, para as pessoas, né? Porque eu já recebi mensagens de tantos tipos, por exemplo, gente que diz, pô, obrigado, graças a você eu decidi comprar uma bicicleta, decidi mudar minha vida, ou eu vi seus vídeos, me inspirei, eu estou querendo fazer uma viagem. Então, assim, são coisas tão impactantes que, na realidade, assim, eu não ganho nada, né, financeiramente, mas eu ganho de uma maneira assim, espiritualmente, isso é uma retribuição tão grande para o pouco que eu posso dar, que quando eu escrevi o livro, eu falei, não é possível, eu tenho que colocar alguma coisa aqui que, de fato, impacte as pessoas a serem seres melhores, né? A serem pessoas melhores. Então, foi mais ou menos esse o intuito de escrever Horizonte Infinito, né? Então, está aí uma obra, né? Eu acho que está bem bacana, não é porque fui eu que escrevi, mas eu acho que se eu estivesse lendo, eu estaria motivado a terminar o livro e traria um monte de reflexões aqui também, né? Acho que é por aí. Giovanni, depois desse papo, eu só posso dizer que eu estou ainda com mais vontade agora de ler o seu livro, que eu vou poder pegar ele em mais ou menos uma semana e vou devorar as páginas. E, é claro, provavelmente, quem sabe, um volume 2 em alguns anos no futuro. Quem sabe, a Mas vida agora, continua, quem né, sabe? Ricardo? As É, aventuras a, vão a continuar, aventura né? continua, né? Continua, sim. É isso aí. Olha, eu não posso me demorar muito mais, mas agora eu vou passar a palavra para o meu grande amigo Leandro, que ele tem um presente, que é uma surpresa para você. Eu não vou estragar a surpresa, vou deixar ele mostrar para você. Eu só queria aproveitar para dizer muito obrigado e depois, quando terminar, eu vou falar mais umas palavrinhas, mas agora eu passo para o Leandro. Leandro, por favor. Valeu, Ricardo. Giovanni, sensacional. Eu já comprei teu livro, estou esperando chegar, né, em minhas mãos. Acho que você lançou sábado passado. Isso. Então, com certeza vou ter um prazer lendo. E o que a gente fez aqui? A gente pegou o teu Facebook, o teu histórico no Facebook, e a gente trouxe para a inteligência artificial para fazer um sumário, né? E o que foi interessante é que a gente trouxe para Notebook LM, que é a inteligência artificial do Google, em inglês, está em inglês, então já peço desculpas aí para o pessoal que fala só português, mas a gente fez uma outra em português, né, com a OpenAI. E foi interessante que elas saíram diferentes. Hoje a gente vai apresentar só em inglês, a em português é só para os membros, né, do nosso grupo, a gente vai ter um bate-papo depois, mas a gente vai apresentar a de inglês. E eu quero, antes de apresentar, compartilhar, dizer que você falou da humildade, sabedoria, o Ricardo também falou da sabedoria, e deixar esse agradecimento aqui, porque a pessoa inteligente ela aprende com as próprias experiências, né? Uma pessoa inteligente geralmente aprende com as próprias experiências. E uma pessoa sábia aprende com as experiências dos outros. Então, eu aprendi muito com as suas experiências, com as suas viagens. Agora, para você aprender com as experiências dos outros, requer humildade. E que eu acho que isso é o grande lance que você diz. Eu não sei, não li o livro, mas eu estou vendo no Facebook que você consegue
a gratidão, a humildade que te leva à sabedoria e esse tripé do lado espiritual. Então, antes de eu ficar emocionado aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Vocês vão me dizer se estão vendo minha tela aí? Então, vamos vendo, sim. Estamos vendo. E aqui está o Só Facebook. precisa centrar um pouquinho mais. Eu vou dar Vai aparecer central. Esse aqui é o Facebook, Giovanni, que a gente pegou daqui. Aliás, tem essa última parte da tua sábado passado, né, dia 30, você Sim. fazendo a noite de autógrafo. Então a gente pegou daqui, a gente levou para o nosso AI, os bizus, né, que a gente tem, e vamos assistir o resultado. Welcome, everyone. Ready to dive into a life less ordinary? I'm ready. Let's do it. All right, so we're looking at this individual, this fascinating guy, who seems to push limits like it's breathing. And what makes this deep dive so interesting is the source material. It's not a book or a documentary, it's Facebook. Facebook, yeah, over a decade of posts, almost like we're peeking into a journal. Exactly. Unfiltered, real time. So right off the bat, what struck me is this. 2005, he has major surgery, talks about turning bionic. Wow. Yeah, imagine having to relearn how to walk. But does he let that stop him? No way. It's like it ignited something. Right. He goes from relearning to walk to marathons, Ironman, cycling. It's crazy. It's that resilience, finding strength you didn't know you had. And he's very clear about not doing it alone. Cecilia, his wife, his mother, Sonia, the kids, friends. That network. That's fuel for the fire sometimes. He specifically mentions Cecilia always supporting me. Like, behind every epic feat, there's a team. Makes you think about your own life. Who's in your corner? Pushing you further than you'd go alone. Absolutely. And speaking of pushing, his Atacama adventure. This one's intense. Oh, the Atacama. That's brutal. Intense sun, freezing nights, and the distances. He says he felt totally broken after those mountains. You're out there exposed. It's testing you on every level. He even writes, I've never felt so cold. I thought I was going to die. Wow. That's raw. What drives someone to put themselves there willingly? Right. Is it the thrill, testing limits? Yeah. Or something deeper, like proving something to yourself? Maybe it's all those things. But there's also self-discovery in the extreme, right? You learn what you're truly made of. He mentions two things as deeply impactful. The 2005 surgery and a trip to Santiago de Compostela in 2016. Interesting. Two very different experiences on the surface. He just states it simply. The two most impactful moments were my knee operation in 2005 and the trip to Santiago de Compostela. So surgery, that's forced vulnerability, but also, like he said, becoming bionic, a new beginning. And Santiago. That's a pilgrimage, a journey inward. Many find it deeply spiritual. So first, the body's awakening, then the soul's. Beautifully put. It's an evolution, isn't it? From physical limits to something more profound. This reminds me, he keeps mentioning simple things. Sunrises, nature, animals, human connection. Right, like finding the extraordinary in the ordinary. He says the importance of little things, like an embrace, sunrise, nature, and animals. It's a contrast, this guy pushing himself to extremes, but also finding joy in the quiet moments. It speaks to presence, doesn't it? Appreciating what's right there, even in the midst of chaos. Makes you think, how can we bring more of that into our lives? Slow down, notice the beauty. Exactly, and it goes deeper to what truly matters. Connection, peace, those things. And then towards the end, he kind of sums it up. At the end, it is about sharing experiences and live in peace. What do you make of that? Our experiences, good and bad, they mean more when shared. It's about connection, understanding. Especially in a world that feels so divided these days. Exactly. It's a reminder that we're not alone. Our journeys are woven together. And peace, well, that's something worth striving for, isn't it? Definitely. There's a lot more to unpack here, but that statement, it's powerful. It really is. And speaking of things that are powerful, his bicycle, Michaela, there's a whole story there. Michaela, huh? That's interesting. A bicycle with a name, there's got to be a story there. Oh, yeah, it's more than just a bike. It's like a partner in crime, almost. A partner in adventure, you mean? Exactly. He even writes about Michaela in this almost poetic way. Like there's this one post, Patagonia, crazy winds. Patagonia, yeah, I can imagine. She says, when the side winds hit, wanting to throw me to the ground, she bravely accommodated me on her back and stitched the zigzag with courage without knocking me down. Wow. It's like
She has a personality. It's not just a machine to him. Yeah. And it comes up again and again. That's a recurring theme. Crossing the Andes, he talks about them running without a single blister. He even mentions following tips from more experienced people, like he's learning from others, even for the bike. Preparing Michaela. Making sure she's ready for anything. Right. He talks about maintaining her. It's almost meticulous. You know, it reminds me of those myths, heroes with their special weapons. Oh, yeah, like Excalibur or something. Exactly. Michaela's his tool, enabling him to push further, explore more. It's almost symbolic. And maybe even representing all the things that help us achieve our goals. The tools of the trade, huh? Yeah, whether it's a rider's pen, a hiker's boots, or a cyclist's, Michaela, they become part of the journey. Part of the story. And speaking of the journey, the sheer variety of places this guy goes. It's almost unbelievable, right? Atacama, Andes, Santiago. But that's barely scratching the surface. Yeah. French Alps, Iceland, Canadian Rockies. I was even in Colombia, did that insane climb. The longest in the world. Is like he has this map in his head, got to fill it all in. That insatiable curiosity, right? But it's not just the far-flung places. Oh, you're right. He explores locally, too. Cycling through Brazil, finding those hidden gems, meeting people. Adventure doesn't have to be exotic, does it? Nope. It's that mindset, being open to the world wherever you are. But even with all this, Mm-hmm. he doesn't sugarcoat the tough parts. Getting lost, bad weather, the bike breaking down. Those moments of doubt, exhaustion, like in the Atacama. He talks about it honestly. There's this line, the difficulty of a bicycle trip is not the first day, it's the second. Uh-huh. Oh, I feel that second day slump. It's about pushing through even when the initial excitement fades. That's where the real strength comes in. And, you know, life's kind of like that, too. Oh, totally. There are going to be those second days. It tests you. But we've all got that resilience inside. Got to tap into it. And he's not afraid to learn from others either. Remember the Andes crossing? How he followed advice to avoid blisters? Yeah, tapping into that community knowledge. Sharing experiences? Right. Living in peace, like he said. It's not just about him conquering stuff. It's bigger than that. Leaving a trail for others to follow. Mm. Inspiring, connecting. And there's this one post, it's from after his Nepal trip, really stuck with me, he says. Let me guess. Is it the one about the best things in life? Yeah. The best things in life are not things. They are the experiences we live, the people we love, the friendships we cultivate. It's so simple, but so true. He gets it. You know, it's not about stuff. It's about living a life full of meaning. And sharing it, connecting with others. That's the piece he talked about. It's inspiring, honestly. It makes you want to get out there and live a little. Me too. Yeah. And you know what else struck me about his posts? This theme of gratitude. Gratitude, yeah. It's woven through everything he writes, isn't it? It's not just, oh, thanks for the support kind of gratitude. It's deeper. He's grateful for the experiences themselves, even the tough ones. Like, he sees the value in it all. Even the setbacks, the exhaustion, it's like fuel for him somehow. There's this one post, Andy's brutal day, you can tell he's wiped. But at the end, he says, thanks to God, everything went well, and we arrived safe and sound to return to our homes and our families. We have already planned the next trip. Stay tuned for the next chapters of our life stories. Wow. Yeah, even then, he's finding the positive. It's like gratitude is his secret weapon. Helps him stay resilient, find joy even when things are tough. Makes you wonder, what if we all did that more? Right. Imagine how different our lives would be if we focused on what we're grateful for instead of what's missing. It's a choice, isn't it? Our mindset shapes everything. Absolutely. And I think it ties back to that peace he talks about. When you're grateful, you're more content, more at peace with yourself. And that ripples outwards, right, to how you treat others, how you see the world. It's like his whole journey, the physical stuff, the adventures, the message of peace, it all comes back to gratitude. It's the foundation, holding it all together. And it's something we can all learn from, you know? It's not about having a perfect life. It's about choosing to see the good, even in the messy parts. So powerful. As we wrap up this top dive, what's the one thing you hope our listeners take away? I hope they remember that each of us has that capacity for adventure, resilience, and connection. And it all starts with gratitude. Couldn't have said it better myself. To everyone listening, embrace that power of gratitude. Notice the good, appreciate the simple things, find joy in the journey. The best things in life aren't things at all. They're the experiences, the people we love, the connections we make. That's what makes life truly rich and meaningful.
Uau! Yes. Yes, sensacional. Bonito. Muito bacana. É uma história. Muito E bacana isso. mesmo. O Vinícius veio aqui. E isso é feito Pode pelo falar, não? AI. Já podemos falar. Muito É bacana. feito pelo AI. E tem uma outra que é feito pelo OpenAI em português, que dá para comparar, que o português ainda é mais emotivo ainda, porque ele usa palavras, acho que o brasileiro usa mais a emoção para descrever, e ele busca nos tokens. Então é uma experiência boa, mas eu vou mostrar depois. Por agora eu só queria degustar esse momento e agradecer, Luiz, pelo livro, Luiz Giovanni Nossa, eu que Faria. tenho que agradecer pelo filme que você passou aí da minha vida, sensacional. E impressionante como que o AI pôde capturar bem, né, o extrato, né, que em resumo foi o que eu falei, que eu tentei colocar no livro, e ele não fez um resumo, mas ele extraiu alguns pontos importantes. Eu acho que esse tema da gratidão ele é essencial, né? A gente tem que estar agradecendo todos os dias por estar vivo aqui, né, entre pessoas queridas e podendo contribuir de alguma forma positiva para a humanidade. Eu acho que esse é o objetivo. Muito bacana. Obrigado pelo filme. Legal. Leandro, Ricardo, foi vamos maravilhoso. fechar. Vamos fechar aí. Fiquei muito feliz de fazer isso com AI. Leandro, você se superou dessa vez, ou eu diria, os nossos agentes de AI se superaram dessa vez. Mr. Bizu. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a sua presença, Giovanni, por esse que talvez vai ser um histórico podcast da ITT. Muito obrigado, e a gente, em breve, estaremos juntos para celebrar mais essas suas vitórias, conquistas da sua vida em alguns dias. No meio tempo, eu gostaria só de agradecer a todos aqueles nossos ouvintes que estão presentes nesse podcast, para dizer muito obrigado pela sua presença, pelo seu suporte. E se vocês ainda não tiveram oportunidade, deixe o seu like aqui embaixo e subscreva o nosso canal, porque a gente promete que pelo menos uma vez a 2 vezes por mês nós vamos estar apresentando conteúdo novo. Tá? Agora nós vamos terminar o nosso podcast e nós vamos começar a sessão que é privada só dos membros da ITT. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até logo.